Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, até de boa madrugada. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Aqui é o professor Carlos. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa atividade, tá ok? A atividade ela consiste em tudo que a gente já tem visto sobre a globalização, a mundialização, a internacionalização, essa interdependência e que os países hoje têm, né? Estamos vivendo isso, sentindo na pele por conta do coronavírus, né? Que alguém foi lá na China ou foi para a Europa e trouxe para a gente no fluxo de pessoas, até mesmo de mercadorias e tal, e foi os meios de transporte que tanto evoluíram, que levam essas mercadorias e trazem essas pessoas e tal, que nos deu essa oportunidade de estar passando esse momento. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui tá aqui, ó. Professor da disciplina, tudo bem? O nome, você vai colocar seu nome completo, por favor. Tudo bem? Aqui no nono ano, você coloca o ano que você está, nono A, nono B, nono C, nono D ou nono E. E na frente você pode colocar o nome da escola, tá ok? Beleza? Se você esqueceu, não tem problema, depois a gente acha, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente acha você, tá bom? Então vou explicar a primeira pergunta. Presta atenção, por quê? A figura a seguir foi difundida pelo geógrafo David Harvey. Segundo esse autor, a figura mostra o encolhimento do mapa do planeta graças a inovações dos transportes que aniquilam o espaço por meio do tempo. O que ele está querendo dizer, esse pequeno enunciado? Está querendo dizer que o mundo diminuiu, mas ele diminuiu realmente? Não, o mundo não diminuiu realmente. Foi ao longo do tempo. Estão vendo aí, ó, na primeira parte da imagem, de 1500 a 1840, o que aconteceu? A velocidade da carruagem, dos barcos à vela, 16 quilômetros por hora. As coisas chegavam muito, né? Demorava muito. Era muito difícil de chegar tanto às pessoas quanto às mensagens, quanto no caso as cartas, nesse caso aí, tudo bem? As pessoas, o fluxo de mercadorias e pessoas demorava-se muito. Então, olha lá, interpretando a figura e o que ela representa, pode-se concluir corretamente que o planeta ele está aumentando de tamanho graças ao advento do GPS que permite a descoberta de novos lugares e a cada dia que passa, nós estamos falando de fluxos de transporte, tudo bem? Presta atenção. O GPS é uma tecnologia nova, mas não estamos falando sobre ela. Diminuindo de tamanho em razão das elevadas emissões de poluentes. O mundo está diminuindo de tamanho? Não fiquei sabendo ainda, né? Cuidado. Beleza? Em razão das elevadas emissões de poluentes, responsável pela diminuição das calotas polares e, consequentemente, do tamanho do planeta. Olha a terceira, diminuindo de tamanho, pois com o descobrimento de novas rotas viárias, os meios de transporte podem encurtar caminhos, diminuindo a distância entre os continentes. Olha, ela está falando novas rotas para encurtar o caminho. Isso aí há muitos anos, muitos anos acontecia, mas no caso o mundo não está diminuindo de tamanho como está na imagem. Isso é uma imagem, significa da evolução. Olha, em 1850 a 1930, as locomotivas a vapor 100 km por hora, o barco a vapor, né? Então quer dizer, aumenta-se a velocidade, chega-se às mercadorias e os produtos chegam mais rápidos, tudo bem? Olha a última, mantendo o mesmo tamanho, é o que realmente me parece que está acontecendo, mas vocês fiquem à vontade. Porém, aparenta estar diminuindo em função dos avanços dos sistemas de transporte que possibilitam a redução do tempo das viagens. Olha aí, mantém o mesmo tamanho, o que a última está dizendo, mantém o mesmo tamanho, mas aparenta, o que quer dizer aparenta? Parece que está diminuindo. Por quê? Porque os sistemas de transporte, eles fazem o quê? Chegam mais rápidos,
as mercadorias e as pessoas. Ou seja, o avião, conforme ele foi evoluindo, ele fez com que os voos e as pessoas chegassem mais rápidos a outros lugares. Assim aconteceu com o carro, com a bicicleta, com a carruagem, com os aviões, com os caminhões. Conforme eles foram evoluindo, eles ficaram melhor. Para vocês terem uma ideia, o primeiro ônibus ele andava 16 quilômetros por hora e carregava 8 pessoas. E hoje vocês veem aí como os nossos busões estão lotados e cheios de gente. Mas vamos lá. Número 2. Em relação à globalização. Por que o mundo encolheu? Então, essa 2 faz uma referência a número 1. Tudo bem? Por que o mundo parece que encolheu? Por isso que está entre aspas. Por que o mundo encolheu? Na realidade, o mundo não encolheu. Ele manteve-se o mesmo tamanho. Na realidade, por causa do fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas e a evolução nos transportes e na comunicação, como a gente viu em aulas passadas, o mundo parece ter encolhido. Mas eu quero a tua resposta, tá bom? Vamos lá, número 3. Não, o show não pode parar. O que é globalização? Chama-se globalização ou mundialização. Então essa informação já está correta. Globalização ou mundialização. Fechado? O crescimento da interdependência de países isolados. Ou seja, interdependência é quando um país precisa do outro. Mas a globalização ela não é globalização só porque existe uma interdependência entre países e ainda mais esses países isolados. Nós não falamos sobre países isolados, né? Hoje no mundo praticamente não existem mais esses países isolados, né? Tudo bem? Então vamos tirar a conclusão, vamos ver se está certo ou errada, qual que é. Segunda, chama-se de globalização ou mundialização, a diminuição da interdependência de todos os povos e países da superfície terrestre. Olha lá, a diminuição da interdependência. A globalização é isso, né? A diminuição, ou seja, está diminuindo a interdependência entre os povos. Será que é isso? Parece que a gente viu que cada vez mais um depende do outro, não é isso? Mas presta atenção nessas palavrinhas-chave. Chama-se globalização, mundialização, o crescimento da interdependência de todos os povos e países da superfície terrestre. Olha lá. O crescimento da interdependência, será que é isso que tem acontecido? Olha aí a nossa dependência da China, dos outros países, dos outros países para nós, né? Nossos produtos, assim como o minério de ferro que vai para o Japão, para a China fazer aço, para fazer os seus carros, assim como outros países que vendem e compram as coisas e negociam. Então, essa interdependência está crescendo, um precisa do outro. Olha aí para vocês verem no caso do coronavírus. Parou de fornecer alguns produtos, tanto daqui do Brasil para a China, da China para o Brasil, da Europa para a América, da América para enfim, a Ásia, e o que começa a colapsar, tanto a economia, a troca de produtos, né, e capital e tal, mas também começa a entrar em crise o sistema, porque depende muito do outro. Então, dá uma olhada aí, pessoal, ó, pode ser o crescimento, vamos dar uma olhada. A última, chama-se globalização, mundialização, a falta de dependência de todos os povos. Falta de dependência de todos os povos, não existe uma falta de dependência, né, pessoal? Mas, vamos lá, né, vai que... E países da superfície terrestre, um em relação aos outros. Então, presta atenção nesse tipo de palavra-chave, tá bom? 4. O processo de globalização econômica e financeira envolve, de diferentes formas, vários países. Com base nessa afirmação, aponte uma característica positiva e negativa desse processo. Ou seja, o processo de globalização econômica e financeira, ele envolve vários países, várias formas. Um vende produto para o outro empresta dinheiro de um para o outro fabrica aquilo que o outro vai consumir, enfim.
de diferentes formas, como a própria questão está dizendo. Então eu quero que você aponte uma característica positiva e uma negativa desse processo. Qual processo? O processo de globalização. Tudo bem? A interdependência que falávamos na questão anterior. Tá ok? Beleza? Coloca uma negativa e uma positiva. Se você lembrar, nas aulas anteriores, a gente falou sobre característica positiva e negativa e tem exercício na apostila sobre positivo e negativo, tá bom? Da questão do processo de globalização. Olha lá, número 5. Das mudanças ocorridas na economia mundial em que pode ser observada a globalização, marque a única incorreta. Então aqui nós estamos procurando uma incorreta, não mais a certa, agora é errada. Tudo bem? Olha lá, ocorridas na economia mundial em que pode ser observada a globalização. Vamos ver. O crescimento do comércio internacional, você acha que o comércio internacional tem crescido? Se sim, essa é correta. Se não, essa é a incorreta, a que vocês devem marcá-la, tudo bem? O aumento do fluxo financeiro internacional aumentou o fluxo financeiro, a troca de capital, a troca de dinheiro, bolsa de valores, como a gente disse nas aulas. Será que aconteceu isso? Está acontecendo? Se você achar, beleza? Correto? Incorreto é que tem que marcar. A terceira, produção mundializada. Sabe aquele lance de pegar caneta e made in China, made in Japão, made in tal, o carro, a peça, a televisão, tal. A produção mundializada que está acontecendo? Será que é? Se você entendeu o que é produção mundializada, essa está correta. Ou, se você achar que não, essa é incorreta. A criação de blocos econômicos macro-regionais, como o Brasil, que está no Mercosul, tem os países europeus que estão, por exemplo, europeus que estão na zona do euro, que é a União Europeia, que é o bloco econômico dos países europeus. Inclusive o Reino Unido saiu agora, mas isso é um assunto para outra hora. Tem o NAFTA. Então a criação de blocos econômicos que existem realmente, são realmente houve e existe esses blocos econômicos, hein, galera? Acho que a gente não chegou nessa parte aí, tá bom? Também não quero confundi-los, mas quem teve aula comigo no 8º ano, nós falamos sobre blocos econômicos. Mas fica a dica aí, tá bom? Tá ótimo? Vamos lá, a última. Com o uso de tecnologias e máquinas, o trabalhador ganhou espaço no mercado de trabalho. Será que quanto mais a tecnologia chegou, as máquinas e tal, o trabalhador ganhou, tem mais vaga de emprego? Então dá uma olhada aí, se é a primeira, a segunda, a terceira ou quarta, a única só tem uma informação incorreta. Para esse vídeo não ficar muito grande, vou fazer um vídeo até a número 5 e outro vídeo das 6 a 10. Beleza? Confirmado? Até o próximo vídeo. Valeu, galera! Não esqueça, se liga na Geode.